Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, a lição 11 da Escola Bíblica Dominical, compromisso com a evangelização. Compromisso com a evangelização. Primeiro trimestre de 2021, onde nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Primeiro trimestre de 2021. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade e agradecendo a você que está aí inscrito no canal José Maciel Carlos, dizer meu muito obrigado, meu nome é José Carlos. Agradecer por você que tem comentado, curtido, continue fazendo isso, continue nos ajudando para que nós possamos estar publicando cada vez mais vídeos como esse, tanto da Escola Bíblica Dominical como dos estudos bíblicos. A nossa lição, leitura bíblica em classe, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. O objetivo geral da nossa lição, conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Dos objetivos específicos, primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. A lição dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a evangelização como prioridade, com 3 subpontos. O primeiro, o Evangelho. Segundo, o único Salvador do mundo. Terceiro, uma agência legítima. O segundo ponto, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Seu primeiro ponto, a nossa teologia, por quem Jesus morreu. Segundo ponto. E no terceiro ponto, a evangelização local e transcultural, dividida em 3 subpontos. O primeiro, a evangelização. Segundo, as missões. E o terceiro, o desafio de hoje. Esta é a nossa lição 11. Compromissados com a evangelização, que é o ID, a grande comissão que Jesus Cristo deixou para os crentes pentecostais e todos os crentes do mundo para fazer a evangelização, tanto local como transcultural. E a nossa leitura bíblica em classe, Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, que vai dizer assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Veja que no versículo 17 de Marcos capítulo 16 vai dizer que os sinais seguirão os que crerem. E em nome do Senhor expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Veja que os sinais de maravilha acompanharam aqueles que creram e acompanharam os discípulos nas suas pregações. O textuário vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. A nossa verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos, tá vendo? Nos torna servo de todo, a obrigação de pregar o evangelho para a salvação de toda a humanidade que está aí conturbada, acelerada, desesperada, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas o evangelho está aí para salvar a todos, independente de cor, raça, né? O evangelho vem para salvar a todos. Jesus não faz acepção de pessoa, e ele vem com o intuito disso. Veio ao mundo com esse
com essa obrigação de salvar a todos os seres humanos. E a nossa lição vai falar sobre isso, o compromisso da evangelização. Na nossa introdução ele diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Veja que a igreja é uma agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Veja que quem começou tanto a evangelização como a obra missionária foi Jesus, porque ele andava por várias cidades, pregando o evangelho, ensinando o evangelho do reino, e essa incumbência agora ficou sob a igreja, que é a agência que está no mundo para pregar o evangelho a toda criatura. No primeiro ponto, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Todo crente em Jesus ele tem por obrigação pregar o evangelho. Quer seja entregando a literatura, quer seja com a vida, quer seja pregando com a palavra de Deus na sua pregação. Por isso, é uma obrigação de todos nós. E o evangelho é uma questão de vida ou morte. Vidas para que recebem Jesus Cristo e morte para aqueles que o rejeitam. Que quando rejeitamos a Cristo, estamos rejeitando a Deus. Então, é uma questão de vida ou morte. E no primeiro subponto vai falar o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Eu, advérbio bem, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alviçarreiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Evangelho de João capítulo 3, verso 16. Que vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que tudo aquilo de que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 e 1 Coríntios 15,2. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Porque muita gente conhece Jesus por filme, por alguém contar uma história a respeito de Cristo, mas onde nós conhecemos verdadeiramente a Cristo é através do Evangelho, através da palavra. Segundo subponto, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, Atos capítulo 20, versículo 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e para isso precisam ter um verdadeiro encontro com Cristo. E também em Romanos 5,12. Não existe um meio de salvação sem Jesus, Atos 4,12. Não há outro nome debaixo do céu do qual devemos ser salvos, se eu não me engano é isso. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, Evangelho de João capítulo 14, verso 6. E também afirmou: o campo é o mundo, Mateus 13 e 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. O campo é o mundo. Então, a igreja ela tem que se disponibilizar para, tanto na pregação evangélica no local, como mundial, através das missões, enviando missionários para pregar o evangelho às outras nações. E as igrejas têm feito muito isso, enviado muitos missionários para pregar o evangelho e sofrer também por esse evangelho, porque não é fácil sair de onde ele mora e para ir para outro país pregar o evangelho numa língua que muitas vezes ele não tem facilidade de dominar, e chega lá e não é uma coisa muito fácil. E às vezes os governos restringem a pregação do evangelho e o missionário vai para ali fazer aquela missão que não é fácil, mas ele vai direcionado pelo Espírito Santo de Deus e direcionado pela igreja local para fazer a obra missionária. E muitos têm feito isso, e muitas almas têm sido alcançadas, porque
A igreja ela não pode parar, ela tem que continuar, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os empecilhos, mas a igreja ela tem que continuar fazendo a obra missionária, que foi a grande comissão deixada por Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós que não vamos, ficamos orando, contribuindo para que os missionários sejam assistidos, para que eles possam continuar fazendo a obra de Deus. Porque fazer missões não é só orar, não é só pedir a misericórdia de Deus na vida missionária, também é contribuir para que eles possam ser assistidos nas suas necessidades materiais, para continuar tendo ânimo e fazendo a obra de Deus ali nos países em quais eles são enviados. E o nosso terceiro subponto vai falar uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, Atos 8:4. Naquela época, a igreja crescia, se multiplicava cada vez mais, porque os apóstolos e os crentes da época estavam preocupados com a evangelização, pregando o evangelho com suas vidas, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta dificuldade, mas eles estavam ali pregando o evangelho e muitas almas aceitavam a Cristo. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11, 28, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que ele vem: vinde a mim todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, Romanos 1,16, não ter vergonha do evangelho de Cristo e continuar pregando ele até a volta do Senhor Jesus, que essa é a nossa incumbência. Esse foi o nosso primeiro ponto, a evangelização como prioridade, pregar o evangelho a toda criatura, independente da cor, independente da raça, mas que nós possamos continuar pregando o evangelho. O nosso segundo ponto vai falar: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mais especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui finalizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Finalizar, o que falar alguma coisa mais a respeito disso, não. Mas é feito, ele diz, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. O nosso primeiro ponto fala a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embaçar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e extremamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17. E as revistas da Escola Dominical, elas trazem grandes estudos para nós e grandes ensinamentos. Por isso que é bom a pessoa sempre estar frequentando, sendo aluno da Escola Bíblica Dominical. E as lições da CPAD são grandes lições, bons ensinamentos para nós. E não só naquele período, naquele trimestre do qual nós estamos aprendendo, mas ao longo dos nossos dias, nossa vida, ela serve ainda para nos ensinar cada vez mais. O nosso segundo subponto vai dizer: por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Só um grupo é que vai ser salvo. Jesus morreu só por aquele grupo. Para alguns teólogos, eles dizem isso. Eles ensinam por aí que só um grupo de pessoas é que vão ser salvos. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teologia então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Essa é
Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia, né? Porque tem teólogos que estão dizendo por aí, ensinando, que só um grupo de crentes, de homens crentes, que vai ser salvo. Mas a gente sabe que Jesus não veio só para um grupo, ele veio para salvar toda a humanidade. Então essa é a expiação limitada, só para um grupo de crentes. E o outro ponto é a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu para toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, 1 João 4, verso 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, 1 João 2, verso 2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, verso 16, de Marcos, capítulo 16. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada, Evangelho de João 3,16, Tito 2 e 11. Jesus morreu por todos os pecadores. Isso ele deixa bem claro no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, seu único Filho, para salvar toda a humanidade, né? Para que todo aquele que não conheça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio para salvar todos, não só um grupo, mas a todos. Toda a humanidade ele veio para salvar. Até aqueles que o rejeitam, Jesus morreu por eles, porque ele nos deixa o livre-arbítrio de escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Muitos escolhem o caminho do mal achando que está fazendo certo, mas Jesus nos deixou a escolha. E todos aqueles que escolhem a Cristo estão escolhendo o caminho da vida. E aqueles que não rejeitam ele estão escolhendo o caminho da morte. Mas ele veio para salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar a todos. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vai dizer que só há intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então é ele que é intermédio entre o homem e Deus. E foi ele que Deus enviou para salvar toda a humanidade pecaminosa que está aí no mundo. Foi ele que veio ao mundo para isso. E o nosso terceiro ponto vai falar evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo viajou e fez missões por vários lugares, né? E a gente viu ali o Espírito Santo agindo, não só na vida dele, mas na vida daqueles que aceitavam a Cristo. E a evangelização, tinha lugares até que Paulo queria ir, que o Espírito Santo não deixava ele entrar. E ele ia para outros fazer ali a evangelização, do qual o Espírito Santo lhe direcionava. Ele não ia aleatoriamente, ele ia na direção do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer aqui, né, Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, né, na obra da evangelização. E o primeiro subponto do terceiro ponto, evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez em Mateus capítulo 4, verso 23, e nos mandou que fizéssemos também no verso 16 e no verso 17 de Marcos capítulo 16, né? Que o verso 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. E em seu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Né? É isso aí. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos 4 e 33. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã, né? Que a igreja sempre ela vai lá, não vai levar só a palavra, vai também fazer a obra social, né? Vai evangelizar, vai fazer obra social, vai fazer ensino, vai fazer tudo. Ela quando chega para fazer uma mudança até na sociedade no qual ela está chegando. Então, a obra social também acompanha a obra missionária. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua
que o indivíduo não aprendeu, mas logo esses primeiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem a xenolália. Tá vendo? Mesmo sem a preocupação de estar falando em línguas, né? Porque eles achavam que falar em língua ia ser falar língua para os pagãos, eles continuaram fazendo a obra missionária. Né? Por isso que ele vai dizer bem claro aqui. Né? Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, sair só falando em língua. Né? Mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem a xenolália, mesmo sem sair falando em língua no lugar onde eles chegaram, mas continuaram fazendo a obra missionária. Segundo subponto vai dizer, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Né? Porque muitas vezes o camarada sai do Brasil, vai para a Itália, África, Equador, Paraguai, vai para todos esses países e a língua lá não é igual à nossa, é diferente. Né? A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo, o grupo étnico, né? Que ele vai lá se adaptar à cultura do país, à língua, o modo de viver do povo, para através disso aí ele fazer a evangelização. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus. Atos capítulo 13, versículo 16, 17 e o 32. Atos 13, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 16, 17 e o versículo 32, que vai dizer assim, Atos 13. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas e os que temeis a Deus, ouve, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou de lá. Verso 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Está vendo? Paulo foi na sinagoga pregar o evangelho, onde eles estavam ali, e ele foi lá. Que é isso que ele sempre fazia. E compare com o discurso no Areópago em Atenas, Atos capítulo 17, 22 ao 31. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Né? Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 13. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, do 19 a 22. Para ganhá-los para Jesus. Veja que ele se fez servo de todos, judeu para judeus, para ganhar todos. Né? E ele não estava ali preocupado em mudar a cultura de ninguém, está preocupado só em pregar o evangelho, se adaptar ao modo cultural do povo e ali agindo da forma que o Espírito Santo lhe orientava na pregação do Evangelho de Cristo. O terceiro subponto vai falar o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo, Mateus 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, Atos 1 e 8. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Tá vendo? Ele não mandou somente ficar em Jerusalém, porque senão o evangelho só ia ficar só ali. Mas mandou pregar por toda a terra, né? Até os confins da terra. Mas mandou também pregar tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra. Isso fala simultaneamente do contrário. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque
Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Então, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque senão o evangelho só vai ficar em Samaria e Israel, restrito só ali. Mas por isso que ele deu a grande comissão de ir e pregar a todos. Na conclusão vai dizer assim, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Porque tem gente que diz que a Bíblia se renova todo dia. Não, ela não se renova. Ela é nova. Todos os dias a Bíblia é nova. Todos os dias a palavra é nova. Hoje a gente prega de um jeito, amanhã a gente prega de outro. E aquela mensagem não foi igual àquela que você pregou antes. Ela já é nova em relação àquela que você pregou anteriormente. Então, a Bíblia ela é nova todos os dias. Cada momento que a gente abre a nossa Bíblia, ela é nova. A palavra é nova. E essa palavra nova, que é das boas novas de salvação, ela tem que ser pregada todos os dias, com a vida, com a palavra, na missão, no evangelismo, que nós possamos ter o evangelismo sempre em nosso coração, para pregar o evangelho a toda a criatura. Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam continuar assistindo os vídeos, comentando, né, e que nós possamos ter a possibilidade de gravar mais vídeos como esse. Em breve estaremos gravando mais outro vídeo a respeito do estudo bíblico, porque o canal é Estudo Bíblico Dominical e Estudo Bíblico da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.